para você que está me assistindo, seja muito bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues, astróloga. Se você está aqui pela primeira vez, nós vamos fazer agora a reflexão astrológica, né? Uma avaliação da semana de acordo com as posições planetárias. O nosso olhar aqui, como o canal é sobre astrologia clássica, é compreender as tendências da semana para a organização das atividades, assim com um enfoque mais seletivo, como também tem umas pitadas previsionais, tá bom? Então a gente não faz uma avaliação de comportamento aqui, certo? É uma avaliação um pouco mais global sobre as influências do dia para você se organizar. Ok? Se você não é inscrito no canal, então aproveite aí para se inscrever e ativar as notificações. E não deixe de curtir o vídeo. Vamos entender aqui a semana, né? Bom, dia 5, pessoal, vem bem animadinho. A gente tem um primeiro movimento aqui, ó, às 8h58, que é a Lua aplicando um sextil a Vênus. Então, a gente tem aqui uma Lua em Leão, que já tem uma tendência animada, né? E ela vai aplicar esse sextil, que é um aspecto de 60 graus, a Vênus, que está no signo de Libra. E essa condição ela é harmoniosa, alegre, satisfatória. Os dois signos são signos ativos e os dois astros envolvem as questões de sentimentos, de envolvimento com as coisas do entorno mesmo. Então nós temos um clima amistoso, alegre, generoso, animado. É muito bom para os temas que envolvam diversão, entretenimento, satisfação geral. É um bom dia para espairecer mesmo, né? Para ter atividades de recreação e entretenimento. Também acaba tendo um tom bem artístico, então para quem gosta das atividades artísticas e tal, pode aproveitar bem esse dia. Parece ser um momento bom, bem ali na manhã. Quando for 11h21, quase o meio-dia, a Lua vai aplicar esta oposição a Júpiter, que está aqui no signo de Aquário. Nós temos então uma característica que leva um pouco ao excesso da confiança, de ânimo. Eu penso que ele não é extremamente desafiador, a gente se empolga um pouco mais com as expectativas, então se você tiver que tomar decisões ou lidar com circunstâncias importantes de vida, temas importantes, fique atento a este momento, um pouquinho antes, porque a Lua vai se aproximando, ela vai aumentando o potencial dessa oposição até chegar aqui, ó, nesse momento das 11h21, onde ela é mais forte, que intensifica um pouco esse jogo de expectativas, esperanças. Ele coloca bem esse tema em jogo, mas de uma maneira um pouco mais desequilibrada. Então é necessário você manter a atenção para não exceder aí nas tomadas de decisão, principalmente as que envolvam a necessidade de mudança de curso, na ação, experimentação de assuntos novos, por exemplo, porque como a natureza do aspecto é desafiadora e não tem uma recepção mútua para aliviar um pouquinho, eu penso que a gente pode errar nas tomadas de decisão, então, que envolvam essa alteração um pouco brusca. Fiquem atentos. E também sobre interesses novos, né? Sobre essa influência, os interesses novos, eles pipocam muito mais fácil porque brilham muito aos olhos, né? Então, a gente tem que manter um pouco os pés no chão para avaliar um senso de realidade, né? E aí, quando for 20h05, a Lua já sai aqui de Leão e ingressa aqui no signo de Virgem. O signo de Virgem já é um território bem prático, ele não tem essa empolgação, motivação, essa energia mais expansiva, mais para fora, né, mais yang, mas ao contrário acaba representando uma abordagem muito mais prática. Então o clima do dia já cai nessa percepção de realização, conserto, reparação, análise. Ele tem uma tendência mais linear, assim, né? A gente pode dizer, ele é mais tranquilo, mas também muito prático e produtivo. E aí, menos expansivo, menos experimental também, né? Quando for aqui o dia 6 de setembro, nós vamos ter a formação de uma fase nova, a Lua nova. Então, esse gráfico é do momento da fase nova, que acontece às 21h52. Só que antes, lá no começo do dia, às 10h05, a gente tem Vênus aplicando um trígono a Júpiter. E nós estamos aqui com Vênus forte. Quando eu digo forte, não é forte no impacto, assim, não quer dizer força bruta, né? Forte nos temas de Vênus, né? Ela rege o signo de Libra, então os temas de Vênus que envolvem artes, beleza, harmonia, satisfação, leveza, tudo de bom, tudo que é alegre e tal,
quando está em Libra tem uma maneira de realizar isso de forma mais adequada. E ela aplica um trígono, que é um aspecto harmonioso, ao outro benéfico, né? Na astrologia clássica nós chamamos Júpiter de o grande benéfico e Vênus de pequeno benéfico. Então essa harmonia entre os dois astros facilita muito um clima amistoso, alegre, muito satisfatório. Então o meio da manhã da segunda-feira, bem ali às 10 horas, ele é bastante animador. É um momento interessante para os assuntos que envolvam qualquer tema de Vênus, né? Então, as artes, o mundo da estética, da moda, da beleza, tudo que cai sobre o campo do layout das coisas, né? Da estética da coisa também é muito bom. Mas também Vênus é um astro muito ligado ao valor das coisas, à moeda, né? Então, para investimentos é um bom momento para tentativas novas, não excedentes em risco, né? Porque aqui a gente está falando de um aspecto que envolve Júpiter num signo fixo, mas experimentar algo um pouco diferente. Então, para compras que representem investimentos, né? Aquisições que representem investimento, como também para um investimento na moeda mesmo, né? Pensando em investir em assuntos bancários, né? Fundos de investimento e tal. E não é uma característica conservadora. Agora, é um clima que anima, ele eleva um pouco o sentido de esperança. Mas quando for ali, ó, 21h52, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está o Sol, e essa conjunção que dá início para essa lunação acontece no signo de Virgem na quinta casa, de novo, né? Nós vimos que a Lua cheia anterior, ela aconteceu na quinta casa. Bom, então vamos relembrar os temas de quinta casa. Envolvem as crianças jovens, né, de maneira geral, temas como a sexualidade, uma abordagem mais nesse sentido sexual, os temas que envolvem diversão e entretenimento, temas artísticos, o mundo dos esportes, o mundo da satisfação de maneira geral, desejos, as coisas alegres, show business também entra aqui na quinta casa, todo mundo artístico. Porém, a característica de Virgem, ela não é assim tão animadora, tão alegre para esse tema da diversão e entretenimento, porque o signo de Virgem é um signo de natureza fria. A qualidade primitiva da natureza que compõe o signo de Virgem, né? As qualidades são fria e seca. E a frieza não é só na experimentação emocional. Acho que fica mais fácil de entender se a gente associar essa característica da cultura oriental como yin e yang, né? Então, o yang tem uma relação com o calor e o yin com o frio. Então, essa tendência virginiana ela é mais introspectiva, a prática, tem uma tendência mais analítica, reservada, profunda também, criteriosa, né, a gente pode dizer. E para os assuntos que envolvam, então, esses temas, é um pouco melhor. Então, de tudo isso que eu falei para vocês envolvendo a quinta casa, essa tendência virginiana acentua mais o teor prático dos assuntos do que propriamente o glamour, aquela grande energia. Na astrologia mundial, alguns astrólogos associam a quinta casa como os conselheiros mesmo, né, de governo, enfim, toda a parte que envolve esses aconselhamentos. Então, também a gente pode trazer essa característica virginiana para esses temas. O signo de Virgem tem uma característica muito comum associada a ele, que é o da simplicidade, né? Todo mundo diz pureza, simplicidade, essa ideia da coisa comum. Então, para o tema de quinta casa, ele não é assim propriamente animador, alegre, super animado, mas ele cai num campo de estruturação, num campo de realização prática, né? E o ascendente ele está aqui no signo de Touro com o lote da fortuna, bem conjunto com o ascendente, que é bem legal. Na astrologia mundial, a casa 1 toda, né, onde temos o ascendente, é a casa que representa o povo. E aí o regente do povo está aqui na 6, né, em Libra, no outro domicílio de Vênus. A casa 6 envolve os temas como a saúde pública, a produção, então a atenção do povo está muito aqui, mas a gente pode ter alguns números melhorando sobre os temas de pandemia também, né? Porque a gente viu que esse momento de Lua aqui em conjunção com o Sol, ele acontece bem depois em que Vênus chegou ao trígono com Júpiter, que eu disse para vocês que tem muita relação com as esperanças se renovando. Então, a gente pode ter esses dias aqui, nessa próxima lunação, período lunar,
que envolve um aumento de esperança sobre os temas gerais de casa 6, né, a saúde, preocupações gerais. A alunação, então, com a conjunção de Lua e Sol no signo de Virgem, tem a disposição de Mercúrio, que ingressou em Libra na semana passada. Então, nós temos uma relação interessante entre Virgem e Libra, que conduzem os temas do próximo mês lunar, né? E eu penso então que esse tema mais prático, construtivo, dar os passos calmos e seguros, assim, nessa questão de vamos levando, vamos dando um passo de cada vez, ela vai ampliando e melhorando números de pandemia, realizações sobre esse tema, né? Agora, a gente não pode também deixar de notar que a gente tem o meio do céu aqui no signo de Aquário, bem no meio de Aquário. Saturno, que é o regente de Aquário, está aqui, conjunto ao meio do céu, e depois a gente tem Júpiter no movimento retrógrado. Durante esse mês a gente já tem essa retomada do movimento direto. E essa marca ela é bem de retomada mesmo. Então eu penso que reparações em posições do governo elas são esperadas durante essa fase. É bem provável que dê passos atrás, que tente consertar algumas posições, né? Tem uma mexida que volta para trás em um quadro anterior, né? Então eu não vejo assim como uma alunação tensa. A gente passou por algumas um pouco mais complicadas anteriormente. Essa parece que mesmo não sendo assim super animada, né, porque ela acontece no signo de Virgem, ela é muito produtiva. Então, dentro do processo cotidiano, as coisas vão atingindo seus resultados. Aí o que vocês vão ver no dia 7, depois da fase nova, o movimento seguinte é a conjunção de Lua com Marte, né? Então a Lua vai chegar aqui ao mesmo grau em que está Marte. E o Marte no signo de Virgem tem tudo a ver com produtividade. Conserto e realização é uma ação pautada em resultado, ela é pautada em produtividade, né? Então a gente tem um dia 6 que representa a alunação, né? Toda, e um dia 7 muito propícios para colocar a mão na massa mesmo. Não tem uma característica de ritmo acelerado, então não é um dia assim propriamente indicado para correr, né, para fazer as coisas, mas ele é bem criterioso. Então, naquele jogo de qualidade versus quantidade que eu sempre falo, a qualidade ganha disparado aqui. O ideal, então, é que durante o dia 6 e o dia 7, vocês se envolvam melhor com as atividades que requeiram mais aprofundamento, né? Mais critério, um olhar mais centrado, do que propriamente aquelas que você tem que fazer correndo. Apesar do signo de Virgem ter uma representação muito versátil, que é carregada para essa alunação, e nesses 2 dias especificamente, essa versatilidade ela é mais produtiva, ela não é uma versatilidade tão mental. Então eu penso assim, a gente dá conta do recado com várias coisas para fazer, mas nós não vamos correr, nós vamos fazer tudo muito bem feitinho. É um bom momento para consertar, para reparar, para analisar, para ir a fundo mesmo, para colocar algumas coisas mais trabalhosas em foco, né? Então ela vai se organizando bem nesse sentido. E uma das coisas que a gente vai precisar levar em consideração também, que a gente não pode fechar os olhos, é o fato de toda a circunstância que está se desenrolando no país em torno desse dia aqui, né? 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, né? Comemorada a independência, e onde estão sendo esperadas aí algumas manifestações de pró-governo, contra-governo. Bom, então a gente precisa notar que, primeiro, né, esse único movimento da terça-feira, dia 7, é exatamente uma conjunção de Lua com Marte. E Marte, por natureza própria, simboliza essas questões de manifestações, de conflitos, de lutas, brigas, né? Inclusive é um próprio significador de guerras e tudo mais. E quando a Lua, então, chega nesse sentido, ela estimula esse tipo de ação como clima do dia, né? E também alguma coisa que vem sendo preparada. Mas eu não penso em um clima muito tenso. Por quê? Por questões, inclusive, que eu já mencionei aqui, sobre as características de Virgem. O signo de Virgem é um signo centrado, né? É um signo mais voltado para os temas de realização prática, objetivos e tudo mais, do que propriamente com uma energia de conflito, porque é um signo de natureza primitiva fria. Se fosse um signo quente, a gente poderia esperar um pouco mais de agressividade, de um impulso de ação. Outro ponto que a gente deve mencionar é que então tanto a Lua como Marte aqui no signo de Virgem estarão dispostos por Mercúrio, que está aqui em Libra, né? Mercúrio é o regente de Virgem.
E Mercúrio está na casa de Vênus, no próprio termo, né? Na triplicidade de ar. Então, a triplicidade de ar, ela tem uma influência um pouco maior com a expressão em si, mais do que propriamente com uma luta. Então eu acredito, sim, vão existir as manifestações, a própria conjunção de Lua com Marte é o indício disso, né, de se colocar de maneira pronta para a realização. Como eu disse para vocês, Virgem é um signo que tem uma representação objetiva, então é bem provável que tenha mesmo essa característica, mas Virgem é mutável, está disposto por Mercúrio em Libra, então eu não penso em um clima exatamente tenso, agressivo, assim, muito subversivo, né? Tenho mais a impressão de que a gente tem um dia assim com algumas manifestações, podem ser algumas mesmo, né? A própria condição mutável é indicativa de mistura, tal, né? De mais de uma coisa. Então, muitas coisas pipocando, assim, né? Muitas manifestações em muitos locais, mas eu não acho que eles tenham uma efervescência tão agressiva prontamente, né? Mesmo porque Marte aqui, ele não tem muito poder no signo de Virgem, né? Ele é um regente participativo da triplicidade de Terra, não é regente de Virgem, não tem exaltação em Virgem, ele só tem aqui esse poder do termo. Então, não tem assim uma característica agressiva. De todas as características que a gente pode classificar aqui, né, ou citar de Marte em Virgem, eu penso que produtividade, realização e objetividade são as mais marcantes, mais do que guerra, impulso, disputa, conflito ou mesmo competitividade. Então eu acredito que sim, vão existir muitos pontos, né, muitos focos de manifestação, mas eles não tendem a ser assim muito grandiosos, porque também, como eu já mencionei aqui, a simplicidade, a coisa comum é uma característica natural de Virgem. Não acredito que tenhamos um clima muito tenso, né? Todos se colocam, né? Acho que o Mercúrio em Libra dispondo essa conjunção é bem um indício de que podemos nos posicionar de formas diferentes, pelo menos. Certo, pessoal? E aí o dia 8, que é quarta-feira, vem com 3 movimentos aqui, ó, meia-noite e 20, então a Lua deixa ali o signo de Virgem e entra em Libra. O signo de Libra ele é um signo bem suave, para a Lua ele é bem ponderado, então como a Lua representa o ritmo, a gente vai percebendo um ritmo tranquilo, realizador, assim, ele vai num ritmo que não é acelerado, mas também não é nem um pouco parado, tem uma tendência muito forte à harmonia, especialmente porque o regente de Libra, que é Vênus, está em Libra, né? Está no seu domicílio, então a Lua está disposta por Vênus, e esse tom da harmonia ele é seguro, né, durante esse dia 8. Quando for ali 13 e 29, a Lua vai chegar a este trígono com Saturno, que é um trígono mais legal ainda, porque Saturno está no seu domicílio, mas Libra também é um ponto de exaltação para Saturno. E aí a gente vai ter esse clima aqui de concentração, de cumprir com os objetivos, ele tem uma tendência realizadora, é bom para lidar com temas contratuais, partilha de responsabilidades com as pessoas, assumir compromissos de maneira geral, ele é cumpridor mesmo, né, dos processos de uma maneira geral, não tem nada de audácia, pessoal, então essa marca da audácia tal, talvez deixe um pouco a desejar, se você tiver que lidar com alguma situação nesse sentido. E quando for às 22h01, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Mercúrio. Nossa, essa conjunção ela é muito adequada para uma comunicação. Reunião são suaves, com essa característica. Participar de qualquer assunto em que você tenha que se expressar, transmitir conhecimento, transmitir informação é bem legal. Então, é uma influência muito fácil para se colocar. Ela é leve e harmoniosa, então mesmo que você leve uma opinião divergente, não tem um clima para discussão. É lógico que tem situações particulares, né, pessoal? Mas assim, de maneira geral, o clima não é tenso, ele não é agitado, ele favorece uma conciliação, né? Então é bem interessante para esses assuntos como reuniões, conversas importantes, definições de temas importantes, é muito suave. Então, isso vai acontecer ali às 22h01. Então, dia 8, pessoal, ele vem com uma tendência muito boa, né? Ele é bem cumpridor de processos, procedimentos, mas não é pesado, não é rígido, é comprometido, né? Um dia muito bom para compromissos de maneira geral.
Aí o dia 9 também traz uma influência interessante. Às 18 horas e 3 minutos, a Lua vai aplicar um trígono a Júpiter, mas nós vamos ter praticamente o dia útil inteirinho, sem novos aspectos, né? Mantenham atenção para as mudanças de rumo, mas quando for às 18h13, esse trígono harmonioso entre Lua e Júpiter, ele é muito favorecedor das esperanças, ele não é acelerado e não empolga tanto, ele não tem uma expressão tão automotivadora assim no sentido de agitação, mas ele anima, né, assim no sentido de esperanças. E é bom se você estiver buscando alternativas, é bom se você precisar partilhar conhecimento, ele é bom se você estiver em troca com outras pessoas e mesmo para manter mesmo essa harmonia de maneira geral. Uma tendência mais fácil para a gente confiar no outro, para a gente confiar no clima geral, confiar nas coisas. E em termos de humor, ele é muito suave. Então a gente tem uma semana com alguns dias assim legais mesmo, eu diria. Eles não têm uma tendência tensa, mesmo diante de assuntos difíceis, de notícias difíceis. A gente não tem aquele clima pesado ou muito emotivo, ele tem uma tendência muito harmoniosa. Esse trígono de Lua com Júpiter, ele é esperançoso, ele facilita então os tons de mudança, né? Temas que envolvam mudanças, ele facilita dar um passinho a mais, não é assim propriamente ousado, mas a expectativa facilita um pouco entender e compreender coisas além, né? Então ele abre bem o leque, né? Para quem estiver buscando alternativas, novas possibilidades, é bem legal, né? E aí a gente tem depois o dia 10. Primeiro, a Lua vai chegar ao mesmo grau em que está Vênus. Vamos abrir tudo aqui, né? A Lua chega a uma conjunção com Vênus, primeiro aqui no signo de Libra, no finalzinho. Pena que vai acontecer na madrugada, né? 1h48 da madrugada, mas seria um momento de ânimo, de leveza, de beleza, de harmonia, de satisfação. Seria muito bom para investimentos, seria muito bom para as compras. Se fosse bem no meio do dia útil, a gente vai aproveitar bem essa influência. E no meio da madrugada, algumas pessoas vão aproveitar, né? Mas não todos, né? A maioria vai estar dormindo. Mas essa facilidade acaba gerando campo, né? Indicando campos para a gente investir de maneira leve, é muito bom. Quem lida com os assuntos de Vênus, como estética, como artes, como assuntos relacionados à beleza, de maneira geral, os temas que envolvam layout das coisas, né, a busca da harmonia, certamente vai sentir esse ânimo aqui. É uma influência muito positiva. Logo depois a Lua ingressa em Escorpião, aí muda um pouco o clima, gente, por quê? A Lua em Escorpião vai entrar num campo de debilidade, de queda. O Escorpião é muito profundo. Depois a Lua vai aplicar uma quadratura a Saturno, que já é uma quadratura muito mais rígida. E lá, às 17h39, final da tarde, é Vênus quem deixa o seu domicílio e entra em Escorpião. Então, no dia 10, nós vamos ter a Lua em debilidade e Vênus em debilidade. Quando isso acontecer, então, ali às 17h39, né, nós vamos ter esses dois astros em debilidade, o humor se fecha. Não quer dizer que fica todo mundo mal-humorado, não é isso. Mas aquela leveza que a gente teve nos dias anteriores já não é mais tão presente. E também a gente percebe uma tendência natural para a concentração, para um tema mais analítico, para mais aprofundamento, né? E aí isso é que é mais trazido para o campo das atividades cotidianas. Então fiquem atentos às mudanças de humor, principalmente nos temas que envolvam a parte emocional e sentimentos, ok? Aí o dia 11 de setembro, pessoal, aqui, né, a gente vem com às 11h07 a Lua aplicando um sextil ao Sol, então a gente está aqui com a Lua em Escorpião, ela vai aplicar um sextil, que é um aspecto muito leve ao Sol em Virgem. Este sexto, apesar de ser leve, ele amplia um pouco um clima mais analítico, mais concentrado, e mesmo para as atividades que não sejam propriamente de mente, né, mente analítica, como analisar dados, relatórios e tal, o clima do dia ele é mais concentrado, hein? Facilita um pouquinho mais as atividades que requeram concentração. Então você pode estar ali fazendo uma atividade manual, mas se for uma atividade que requer olhar pequenos detalhes, manter ali firme, vai ser bem mais fácil do que aquelas que precisam dispersar, observar várias coisas ao mesmo tempo. Então é uma tendência mais bem mesmo, né?
Para estudos é bacana, né? Assim, você vai poder aproveitar um pouco mais. As atividades que requerem um olhar mais concentrado, observar detalhes e tal, pode ser bem melhor. E ali no início da noite, 20 horas e 8 minutos, no início não, né? No meio da noite já, a Lua vai aplicar uma quadratura a Júpiter. Aí essa quadratura, que esta que já aparece aqui, ela já é mais desafiadora para deixar o clima fluir geral, assim, só, né? Assim, ela dificulta um pouco a leveza, soltar as rédeas. Que quer dizer assim é que o clima ele tende um pouco mais ao controle. Então parece que mingua um pouquinho as esperanças, mingua um pouco as expectativas. Vamos supor que no sábado à noite você queira sair e não sabe muito bem para onde ir, né? Vamos supor que você diga assim, ah, quero jantar em algum restaurante aí. E aí você pode encontrar muita dificuldade, né, para encontrar o restaurante do seu interesse, certo? Então, assim, é um exemplo bobo, né? Mas o que eu quero dizer é assim, ele mantém muito mais forte o controle das coisas e não abre muito campo para as novas oportunidades, expectativas e para aquilo que é diferente. Então a gente tem dificuldade um pouco em abrir o leque das opções e tal, a gente concentra um pouco mais. Então, se você tiver que lidar com uma atividade, qualquer situação que você não saiba muito bem o que fazer, antes de partir para a ação, concentra, reflita, porque pode ter dificuldade para decidir, para escolher, ou até para achar, né? Acho que o principal é uma dificuldade para encontrar aquilo que te agrade. Bom, pessoal, e é isso para esta semana. Uma semana que tem Vênus mudando de signo, né? Entrando num ponto de debilidade. E ainda temos uma fase nova também acontecendo ali na casa 5, em Virgem. Eu deixo um abraço forte para vocês. Não deixem de curtir o vídeo se você gostou. Compartilha com seus amigos também. E fique atento aí às novas postagens. Um abração, até a próxima semana. Até mais.